Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um culto gravado da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Eu sou o pastor Neomar e, juntamente com os colegas pastor Paulo e missionária Débora, estamos trazendo esse momento especial para o teu domingo, para a tua semana, esse momento de culto, através do qual você pode, na sua casa, louvar a Deus e também meditar e refletir na sua palavra. Hoje, dia 27 de fevereiro, é o último domingo após a Epifania e é também o domingo em que nós lembramos da transfiguração do nosso Senhor. E eu quero saudá-los com a palavra bíblica do salmista do Salmo 45, versículo 2, Salmo 45, 2, que é o lema da nossa semana, onde nós lemos: o salmista canta ao ungido de Deus: Tu és o mais formoso dos humanos, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Tu és o mais formoso dos humanos. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Tu és o mais formoso dos seres humanos. Ao ler essa palavra do salmista, me vem à mente uma canção, aquela canção que nós cantamos: Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus, ao meu Deus. E o refrão diz: você tem valor, porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Você tem valor porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Esse é o refrão dessa canção, cujo título é Noites Traiçoeiras. Você tem valor porque o Espírito Santo de Deus habita, mora em você. E que nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, enfim, em que você parou a sua correria, os seus afazeres para louvar a Deus, para celebrar a Deus através desse culto, que você possa ter uma certeza, a certeza de que se você existe, é porque Deus te planejou, é porque Deus te criou, é porque Deus sonhou contigo, é porque Deus te chamou à existência. Como diz o salmista, planejou todos os teus dias quando ainda nenhum deles existia. E é por isso que você tem valor, porque você é alguém que Deus amou antes mesmo do teu nascimento, que Deus planejou, que Deus chamou à vida. E é assim que nós queremos iniciar esse culto, em nome do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e assim também queremos orar, invocando a presença de Deus. Querido e amado Deus, nós queremos te louvar por esse domingo que tu nos concedes, esse dia de descanso, esse dia em que nós usamos para descansar, para recobrarmos nossas forças, nossa energia. Esse domingo que é um tempo de convívio, de passeio com os familiares, de lazer, mas também é o domingo do Senhor, onde nós dedicamos parte do nosso domingo para santificá-lo, para lembrar que Jesus é o nosso Salvador, pois a cada domingo nós comemoramos uma pequena Páscoa, celebrando a vitória sobre a morte. E assim nós oramos, invocando o teu Santo Espírito, que a tua palavra fale aos nossos corações e mentes, em nome de Jesus. Amém. Imploramos,
graça e a paz de Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos em Sua palavra. Acompanhe comigo a leitura do texto base da nossa pregação que encontramos em Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35. Quando Moisés desceu do Monte Sinai carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram seu rosto brilhando. Porém Moisés o chamou e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. E quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe tinha mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém Moisés cobria de novo o rosto com véu, até que entrava de novo na tenda para falar com o Senhor. Bem, o texto da nossa pregação, então, relata a descida de Moisés do Monte Sinai e o momento em que ele entrega as leis de Deus, os mandamentos de Deus ao povo de Israel. No versículo 28, que é o versículo anterior ao nosso texto, nós vemos que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte com o Senhor. Esteve lá conversando com Deus e recebendo as instruções e ordenanças e pela segunda vez recebe de Deus os 10 mandamentos. Apenas para lembrar que ao descer do monte pela primeira vez com os mandamentos, Moisés se deparou com o povo adorando o bezerro de ouro, como nós vemos no capítulo 32 de Êxodo. E no versículo 19 de Êxodo 32, vemos que Moisés fica tão furioso com a atitude do povo que ele quebra as tábuas da lei. No entanto, Deus, que é misericordioso, resolve renovar a sua aliança com o povo e mais uma vez escreve na pedra os 10 mandamentos. Mas por que os mandamentos são tão importantes? Bem, toda vida e sociedade precisa de normas, de limites bem estabelecidos para funcionar da melhor maneira. E Deus queria que o seu povo fosse bênção para todas as demais nações, lembrando o chamado de Abraão em Gênesis 12. Deus entrega os mandamentos e ordenanças a fim de orientar o povo e ajudá-lo a viver bem em sociedade e ser bênção e exemplo para os demais povos. Precisamos entender os mandamentos de Deus como barreiras de proteção, como limites que permitem a verdadeira liberdade. Se respeitasse os mandamentos, o povo viveria em paz e seria sim um povo próspero e abençoado. Vale lembrar que todos os povos, todas as nações são regidas por constituições. E se olharmos bem, nós podemos perceber que muitas delas têm os 10 mandamentos como base para as suas leis. Só como exemplo, o artigo 5º da nossa Constituição diz que todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros que vivem aqui têm garantidos a inviolabilidade do direito à vida. Ou seja, não é permitido matar. Tem direito à liberdade, à igualdade, à segurança à propriedade, que tem a ver com não cobiçar o bem do teu próximo. Nesse mesmo artigo também é assegurado o direito de resposta, a lei do dano moral, que tem a ver com não dizer falso testemunho. Enfim, os mandamentos, as leis, são boas. Elas permitem o bom convívio em sociedade. Os mandamentos são presentes de Deus para o seu povo. Porém, infelizmente, as pessoas, de um modo geral, se acostumaram a pensar nos mandamentos e nas ordenanças de Deus de maneira negativa, como se Deus quisesse apenas tirar a nossa liberdade. Mas os mandamentos são ordenanças, refletem a vontade de um Deus, de um Pai que ama o seu povo. Um Deus que quer o melhor para nós e que quer que vivamos a melhor vida, tanto como indivíduos e como em sociedade. E já perceberam que na vida como um todo precisamos de limites bem estabelecidos? As crianças, para crescerem de forma saudável e segura, precisam de limites claros, bem explicados. Precisamos das leis de trânsito para termos a possibilidade de ir e vir com segurança. Imagine como seria o trânsito sem as leis, sem todas as regras.
Imagine também como seria uma partida de futebol sem as regras de pênalti, de falta, de escanteio, sem as linhas brancas no gramado, sem a presença do juiz. A partida de futebol viraria um MMA, não é mesmo? Leis e regras são boas, quanto mais os 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus. Os 10 mandamentos são ordenanças de um Deus que ama o seu povo e deseja que ele viva a melhor vida. Por isso é que pela segunda vez Deus escreve os 10 mandamentos e os entrega para Moisés, que deveria entregá-lo ao povo. E depois de receber os 10 mandamentos pela segunda vez, e mais uma vez ter passado 40 dias e 40 noites com o Senhor no Monte Sinai, Moisés desce do monte para entregar os mandamentos ao povo. E ao descer do monte, como vimos no texto que lemos, o rosto de Moisés brilhava. Brilhava tanto que as pessoas ficaram com receio de chegar perto dele. Moisés resplandecia a glória de Deus. Por ter passado todo aquele tempo na presença de Deus, e como vemos no começo do capítulo 34, Moisés teve o privilégio de ver um pouco da glória de Deus. E quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava, resplandecendo a glória da presença de Deus. Interessante que no versículo 29 do nosso texto, nós vemos que Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. Na época não existiam espelhos por toda parte, como nos dias de hoje. E olha que, ainda assim, mesmo tendo espelhos por toda parte, a gente ainda consegue sair de casa com o cabelo bagunçado, com a blusa do avesso, com maquiagem borrada, né? A gente não tem noção. Enfim, Moisés não viu seu rosto brilhando. Apenas percebeu que Arão, o seu irmão, e todo o povo ficou com receio de chegar perto dele. Bem, Deus é tão santo, tão poderoso, que nenhum ser humano corrompido pelo mal e pelo pecado resiste à presença de Deus. Deus é tão forte, tão sublime e supremo, que o ser humano não resistiria na sua presença. Moisés ousou pedir para ver a glória de Deus e Deus permitiu que ele o visse apenas de costas e apenas um pouco. E mesmo assim, o rosto de Moisés brilhou. E com o receio da presença de Deus que resplandecia no rosto de Moisés, o povo ficou então com medo, com receio de se aproximar de Moisés. Mas como Moisés chamou o povo para junto de si, o povo se aproximou e recebeu os mandamentos de Deus. E quando terminou de falar, Moisés cobriu o rosto e só tirou o véu quando voltou para a tenda a fim de falar com Deus. E como vemos no versículo 35, o rosto de Moisés continuava brilhando. O rosto de Moisés continuou brilhando por um certo tempo. Bem, essa passagem sobre o rosto resplandecente de Moisés me fez lembrar também da bênção araônica, ou a bênção sacerdotal que nós encontramos em Números 6:24 e que recebemos quase sempre na saída dos cultos, né? Especialmente a parte que diz que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ou seja, que a face de Deus brilhe em nós, a fim de fazermos a diferença no mundo, na vida das pessoas que nos cercam. E olhando também para o Novo Testamento, nós lembramos das palavras de Jesus lá em João 8:12, onde Jesus diz que ele é a luz do mundo. E já em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus diz: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também brilhe a luz de vocês, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Nós vivemos um tempo diferente do tempo de Moisés. Naquela época, somente ele teve esse privilégio de passar um tempo com Deus, de contemplar a sua glória, e por longos séculos foi assim no povo de Israel. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar no Santo dos Santos. Porém, depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou e todos nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Todos nós podemos conversar com Deus, podemos passar um tempo com Ele, podemos falar com Ele e Ele fala conosco por meio da sua palavra.
E quanto mais tempo passamos com Deus, mais a nossa vida vai sendo transformada, mais o nosso comportamento, as nossas palavras vão sendo mudadas e feitas de acordo com a vontade dele. Deus vai transformando a nossa vida a partir do nosso coração, vai nos transformando de dentro para fora. E quanto mais tempo passamos com Deus, quanto mais a nossa vida vai sendo transformada, mais também a face de Cristo vai brilhando em nós e a partir de nós. Interessante que Jesus não diz que vocês serão a luz para o mundo ou vocês devem ser a luz para o mundo, mas Jesus diz vocês são a luz para o mundo. Ou seja, se somos cristãos, seguidores de Jesus, se passamos tempo com Ele, se vivemos com Ele e permitimos que Ele transforme a nossa vida, somos luz para o mundo. E as pessoas então que nos cercam podem ver a face de Deus resplandecendo em nós. Nossas palavras e atitudes podem ser bênção, podem fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso eu desejo que cada um de nós seja bênção, faça a diferença no mundo que nos cerca. Eu sei que a atual realidade pode parecer assustadora, podemos ter a sensação de que nada adianta, de que não podemos fazer grande coisa. Mas nós não podemos esquecer que o verdadeiro Rei soberano sobre o universo é Jesus Cristo. Não podemos esquecer que é a Ele que devemos temer e obedecer. E talvez ao olharmos para o mundo, para a nossa volta, podemos ter a impressão de que nada adiantam os nossos atos, os nossos gestos, que diante do mundo que nos cerca, a nossa vida pode não fazer diferença nenhuma. Mas não esqueçamos que podemos sim ser bênção e fazer muita diferença no mundo e na vida de alguém. Por isso que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que assim como a lua reflete a luz do sol, a luz de Cristo possa brilhar a partir de cada um de nós. Que por meio de nós, por meio das nossas palavras, da nossa vida, a luz de Cristo brilhe nesse mundo. Que sejamos bênção, assim como somos. Permaneçamos com Cristo, andemos com Ele como seus discípulos e discípulas. E que assim a sua luz resplandeça nas nossas vidas. E que sejamos bênção por onde quer que nós andarmos. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós.
tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer. Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, tua vontade, tua vontade. Eu te convido a orar comigo. Muito obrigado, bondoso Deus, pela oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua palavra, pela oportunidade de celebrar a nossa fé, a nossa esperança, em conjunto, sim, mesmo estando separados fisicamente. Querido Deus, ajuda-nos a aceitar os desafios que hoje ouvimos nesse culto. Ajuda-nos para que também em nós, em nossos rostos, em nossas faces, as pessoas possam ver um pouco do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade refletida em nós. Muito obrigado que em Cristo Jesus, Teu Filho amado, Tu mostraste o Teu rosto, querido Deus, a Tua face. Tu te manifestaste como o Deus que veio a este mundo para estar ao nosso lado, para estar ao lado das pessoas que sofrem, que passam por problemas. E nesse sentido, querido Deus, nós intercedemos pelas famílias que foram atingidas pela grande enxurrada na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Continue amparando os enlutados de lá, os que trabalham na restauração, mas que também, Senhor, nós possamos ter uma consciência ecológica, uma consciência de cuidado da criação dessas áreas de risco, sim, das nossas águas, das nossas plantas, das nossas florestas e do ar, que possamos também preservar e cuidar. Amado e bondoso Deus, esteja com cada um que nos acompanha, que nos assiste, esteja na casa deles, no trabalho de cada um, esteja com os enlutados da nossa paróquia, abençoa e fortalece as pessoas idosas, abençoe e restaure e cure as pessoas enfermas. Nós nos confiamos aos Teus cuidados neste dia e também na nova semana. Quando oramos juntos como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo que Deus te abençoe ricamente, que Deus te guarde, que Deus levante a sua face amorosa sobre você e te dê a paz, e te dê a sua presença consoladora a cada momento, a cada dia. Assim nós nos despedimos na paz de Cristo e queremos servir ao Senhor com alegria. Amém.